As filhas de Lilith, essas entidades femininas feitas de liberdade e fogo, não precisam de altar para existirem. Bastam olhos abertos e um coração inquieto. E convenhamos, quem hoje não sente que há algo errado com a história que nos contaram? Talvez você não carregue um nome ancestral. Talvez nunca tenha ouvido falar em Lilim, Zohar, Samael ou Cabala. Mas se há em você um incômodo com as imposições, uma raiva calma diante das amarras invisíveis, um desconforto com a ideia de submissão disfarçada de virtude, então, meu amigo, minha amiga, talvez o eco do exílio esteja mais perto do que você imagina. Talvez, só talvez, você tenha herdado o sangue esquecido. E isso não é algo a temer, é algo a lembrar. Porque ao trazer de volta à luz essas histórias enterradas, esses nomes riscados dos livros e da memória, nós não estamos apenas desafiando o passado. Estamos construindo um futuro onde o sagrado feminino e o poder ancestral não sejam motivo de exorcismo, mas de reverência. Isso começa aqui, começa agora, com você. Se você sentiu esse chamado, comente. Eu sou filha do exílio. Compartilhe esse vídeo com quem precisa lembrar de onde veio. E se quiser ver a próxima parte, com os nomes, os arquétipos e os poderes das Lilim, curta, inscreva-se no canal e ative as notificações. As próximas revelações estão mais próximas do que você pensa. É o Calvário, palco de uma tragédia antiga cuja cena se perpetua nos lábios piedosos e nas páginas dos livros sagrados. Jesus, a cruz, o sangue, tudo parece tão familiar, não é? Mas, se me permitir um lampejo de ousadia, talvez o que se conta não seja a história completa. Há detalhes esquecidos, abafados pelo tempo ou pela conveniência, que podem mudar tudo. O que se crê saber não se trata de erro, mas de um silêncio deliberado. E o silêncio, como bem sabemos, guarda mais segredos do que o som mais estridente. Naquela tarde, entre as nuvens e o desespero humano, houve uma presença celeste que, embora ausente dos relatos canônicos, teve um papel tão crucial quanto aos que hoje veneramos. Essa presença não ostentava o brilho fulgurante de Miguel, nem trazia o anúncio grandioso de Gabriel. Era um outro, cuja importância naquele momento decisivo rivalizou com os mais poderosos arcanjos. Seu nome, por ora, deve permanecer na sombra, tal como sua própria existência. Saiba apenas que seu papel foi vital, sua ação irrevogável. E embora ignorado pelos evangelistas, foi cuidadosamente registrado em tradições antigas, guardado por poucos que ousam folhear tais páginas, que lá estava ele, suspenso entre o céu e a terra, aquele que seria a cena mais icônica da humanidade. O Messias, com o peso do destino sobre os ombros e os cravos transpassando a carne, auxilia ao abrir o seu sacrifício. Ao redor, uma multidão inquieta, entre soluções e murmúrios, não sabia ao certo se testemunhava o fim de uma era ou o nascimento de algo novo. A lança impiedosa, cravou no flanco de Jesus, fazendo jorrar uma mistura que, aos olhos dos presentes, parecia apenas a última expressão de sua humanidade. Sangue e água. Mas será que tal fluido era apenas o que se via? Será que aqueles que presenciavam a cena tinham a visão necessária para captar o que realmente escorria de seu corpo ferido? O tempo, sempre ele, guardava a ironia que só viria à tona muito depois. Aquilo não era mero sangue, nem água comum. Algo mais profundo se revelou. Algo velado que poucos poderiam entender de imediato. O sacrifício, palavra já tão batida e reverenciada, cobrou seu preço ali, sob o céu escuro do Golgota. A cruz, símbolo do martírio e da redenção, se viu como uma ponte entre o divino e o terreno. Mas o que se passava acima dela estava além da compreensão dos homens. Para alguns, o sangue derramado era o prenúncio de uma nova promessa, de uma redenção aguardada. Para outros, mera tragédia. E, no entanto, para os que tiveram um olhar além do que era visível, havia algo mais naquela tarde. Uma disputa silenciosa, invisível aos olhares dos curiosos, mas sentida por aqueles que habitam as esferas celestiais.
Os anjos, seres cuja presença evoca ao mesmo tempo temor e fascínio, surgem como brisas ligeiras em momentos de extremo significado para intervir nos desígnios humanos e logo desaparecem, como se o vento os tivesse levado de volta aos céus. Nas páginas sagradas, suas aparições são tão breves quanto intensas, deixando atrás de si uma marca indelével nos acontecimentos que ousaram tocar. Quem não se lembra do arcanjo Miguel, o guerreiro incansável que se levanta nas horas mais sombrias, empunhando sua espada contra as forças das trevas? Ou de Gabriel, cujo anúncio à Virgem Maria mudou o curso da história, trazendo consigo uma promessa divina? São emissários cuja força transcende a compreensão humana e cujas ações, embora silenciosas, definem o curso do destino. Nem todos os anjos descem à terra trazendo consigo o brilho que ofusca, nem o poder que estremece os alicerces. Muitos caminharam pelas narrativas bíblicas como sombras, sem sequer serem considerados pelos nomes que os definem. E, no entanto, a sua presença, ainda que discreta, é essencial. Eles são como as engrenagens ocultas de uma grande máquina divina operando nos bastidores do mundo, movendo o que precisa ser movido, o que precisa ser corrigido e sempre, sempre, sempre à disposição da vontade superior. Ah, Uriel, nome que ecoa suavemente nas entrelinhas dos textos que poucos ousaram ler, guardião de segredos que não se encontram nas escrituras mais conhecidas, sua figura parece pairar sobre um espaço de silêncio, onde a presença se faz sentir não pela grandiosidade, mas pela sutileza de quem compreende que há momentos em que a obscuridade é um escudo tão poderoso quanto a espada flamejante de Miguel nos textos apócrifos, aquelas páginas que resistiram à mão censurada dos tempos. Uriel surge com uma autoridade que não deixa dúvidas sobre sua importância. Não é um mero mensageiro, é um intérprete, um guia, um anjo, cuja sabedoria vai além da função de simples portador de ordens divinas. Ele é aquele que conduz os profetas através das intrincadas questões do destino, aquele que, quando as perguntas se tornam insuportáveis, oferece respostas que mais pesam do que aliviam, pois a verdadeira sabedoria carrega consigo o peso da responsabilidade. Foi o profeta Esdras quem, em visões, encontrou-se com Uriel, um homem atormentado, dividido entre a ânsia por respostas e o temor pelas verdades que lhe seriam reveladas. E Uriel, paciente como sempre, converteu-se pelos meandros da sabedoria divina, oferecendo-lhe vislumbres de um futuro que poucos mortais ousariam encarar. As perguntas de Esdras eram as mesmas que atravessaram os séculos. Qual o destino da humanidade? O que seria de nós, criaturas falhas, sob o olhar atento do Criador? Uriel, em sua calma quase enigmática, foi portador dessas verdades que mais afligiam do que acalmavam. No entanto, a presença de Uriel não se limitou a aconselhar profetas. Os textos esquecidos sugerem algo mais, algo que se conecta diretamente com o que ocorreu séculos depois no Calvário. Haveria talvez uma linha invisível que unisse a sabedoria oferecida a Esdras e o sangue derramado na cruz? Seria Uriel o guardião de algum segredo mais profundo, algo que nem mesmo os evangelistas ousaram registrar em suas páginas? Na vasta tradição etíope ortodoxa, Uriel não é um nome que se perde entre os demais, nem um anjo que caminha nas sombras. Não, ali ele surge com uma importância que talvez não tenha sido encontrada em outros lugares. É curioso a maneira como diferentes terras abraçam suas próprias narrativas, como se os céus revelassem facetas distintas de cada povo, a depender do solo onde se tratam os pés. E na tradição, Uriel não é apenas uma figura distante, mas um guardião de algo profundamente sagrado. Contam os antigos que naquele momento fatídico, quando a lança transpassou o lado de Jesus Cristo, o anjo Uriel estava presente, não com as mãos vazias, não como um mero espectador, mas com um cálice. Sim, um cálice preparado para colocar a mistura sagrada que jorrava do corpo do Messias, sangue e água. Um gesto simples à primeira vista, mas que se carregava de um simbolismo eterno que transcendia o próprio Gólgota
e se entrelaçava com o futuro de uma fé. O sangue que Uriel coletou, dizem as lendas, não foi perdido no esquecimento. Não foi um mero vestígio de um sacrifício passado, mas algo que carregava o poder de perpetuar a redenção. O cálice sagrado, em sua missão silenciosa, foi levado para terras distantes, terras que, séculos depois, ergueriam joias nos lugares que aquele sangue santificou. Essas terras, dizem os relatos antigos, eram as terras da Etiópia. É fascinante como as tradições se entrelaçam, enquanto o mundo ocidental se concentra na madeira da cruz, símbolo visível do sacrifício. A tradição etíope escolhe reverenciar o líquido vital que,